A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes, a um total de 27 anos e 3 meses de prisão. Nesta quinta-feira, votaram a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que acompanharam o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria, o placar estava em 2-1 pela condenação de Bolsonaro. O relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino tinham condenado e o ministro Luiz Fux, numa exposição historicamente longa de voto, havia absolvido o ex-presidente. Ontem, o Jornal Nacional mostrou os principais pontos das primeiras 10 horas do voto de Fux. Até então, ele só havia condenado o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Após o JN de ontem, ao longo de quase 3 horas, o ministro condenou somente mais um réu, e por esse mesmo crime, o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Fux absolveu todos os outros réus de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República. Na abertura da sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia destacou a gravidade das acusações e o ineditismo histórico desse julgamento. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente, é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente, é uma ação penal, na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas. Tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. A ministra lembrou que em 2025 o Brasil completa 4 décadas de redemocratização com 9 eleições gerais. Ressaltou que as instituições funcionaram mesmo com os impeachments de 2 presidentes e com protestos de estudantes, de caminhoneiros, mas a ministra afirmou que desde 2021 surgiram iniciativas para tentar romper o ciclo democrático no país. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Carmen Lúcia rejeitou todas as questões processuais apresentadas pelas defesas. Disse que o processo ficou disponível para os advogados, que os réus tiveram amplo direito de se defender e que o Supremo é a instância adequada para o julgamento. A ministra afirmou que era necessária uma resposta rápida do Judiciário à trama golpista e ao 8 de janeiro. Que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes, conducentes ao vandalismo,
haveria de ter uma resposta no direito penal. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que, na verdade, é patrimônio do povo brasileiro. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. A ministra afirmou que ficou comprovado que os réus se organizaram para atacar o Estado Democrático de Direito e o sistema eleitoral. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que, para mim, fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. Todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isso precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fez então uma parte. Ele reafirmou o que já havia dito no voto de terça-feira, ressaltou a existência de uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que ameaçou, usou violência e praticou vários crimes com o objetivo de perpetuação no poder. Segundo Moraes, tudo fartamente comprovado e seguindo uma linha temporal. Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados que, ao som do flautista, todos. Organização criminosa. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com dois objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes. Como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Algum de nós permitiria e afirmaria que isso
liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Alexandre de Moraes prosseguiu, exibindo vídeos e fotos para mostrar que as manifestações seguiam o mesmo script de pedir uma intervenção militar com a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo até o dia 8 de janeiro. Tudo seguindo o script da organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. A ministra afirmou que Jair Bolsonaro comandava a organização que atuou com o objetivo de se perpetuar no poder. Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. A ministra indicou de forma individual as provas que foram reunidas contra os 8 acusados e votou pela condenação de Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto por organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Carmen Lúcia condenou Alexandre Ramagem por 3 dos 5 crimes. Ele não responde neste momento por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A seguir, o voto do ministro Cristiano Zanin. Na sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, o último a votar foi o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Ele começou rejeitando todos os questionamentos processuais feitos pelas defesas dos réus, como o cerceamento de defesa, competência do STF e a nulidade da delação de Mauro Cid. Na sequência, afirmou que ficou comprovada a existência de uma organização criminosa que atuou de forma permanente e estável sob a liderança de Jair Bolsonaro.
Antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes. O objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Prossigo no meu voto dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Zanin reconheceu que houve, por parte da organização criminosa, a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, o uso da violência ficou comprovado e a responsabilização dos réus é necessária. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Também é preciso fixar a correta compreensão da tipificação das ofensas penais como delitos de atentado ou de empreendimento, como já foi aqui trazido também nos votos que me antecederam, enfim, sobre a natureza desse tipo ou desses tipos penais. A definição do momento do início da execução é a linha que separa os atos preparatórios não puníveis da consecução de um delito de atentado punível. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Zanin disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus inflamaram os seguidores com uma falsa narrativa para desacreditar o sistema eleitoral e atacar as instituições, o que não estaria dentro dos limites da liberdade de expressão. Segundo Zanin, mesmo que as ações do grupo não se tenham transformado em atos efetivos, reforçaram a tentativa de golpe e deu como exemplo o então comandante da Marinha. Colocou à disposição aqui as forças que eram por ele comandadas e que, independentemente da utilização ou não, isso serviu como estímulo para que o líder da organização criminosa pudesse levar adiante a sua empreitada. Então, no caso vertente, várias condutas caracterizam ora ações, ora omissões típicas que fundamentam a autoria, ora instigação, ora auxílio, contribuindo conjuntamente para a tentativa de restrição do livre exercício dos poderes e, posteriormente, para os atos violentos que expressaram de forma pública o projeto de deposição do governo legitimamente eleito. O acusado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, proferiu discursos exaltados em recorrentes manifestações públicas nas quais difundiu notícias falsas sobre a idoneidade de pessoas e instituições, inflamando a população a partir de um discurso de perseguição e aduzindo sempre a possibilidade de se recorrer ao apoio das Forças Armadas.
Por fim, Zanin acolheu integralmente as acusações para condenar Jair Bolsonaro por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República e também os outros réus pelos crimes a que respondiam. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22. Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com o escopo de permanência no poder. Houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Nos Estados Unidos, um repórter perguntou ao presidente Donald Trump se ele cogitava novas sanções contra o Brasil por causa da condenação de Jair Bolsonaro. Trump afirmou que assistiu ao julgamento e que era surpreendente que isso pudesse ocorrer. E disse que a situação é parecida com o que tentaram fazer com ele. O presidente americano não falou sobre sanções. Depois, uma outra repórter perguntou mais uma vez sobre o caso. E aí, Trump respondeu que não estava feliz e que era algo terrível e muito ruim para o Brasil. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou a decisão do STF. Numa rede social, ele escreveu que o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado, continua a perseguição política e que Moraes e outros condenaram o ex-presidente Bolsonaro injustamente. Rubio encerra dizendo que os Estados Unidos vão responder ao que chamou de caça às bruxas. Ainda nessa edição, nós voltaremos a Brasília para as informações da dosimetria de todos os condenados do núcleo crucial da trama golpista. E a seguir, a previsão de safra recorde e um perfil do agro brasileiro, segundo o IBGE. O IBGE divulgou hoje um retrato da produção agrícola no Brasil em 2024. O olhar para a lavoura é de um agricultor que teve prejuízos no ano passado. A família do Anderson planta soja no Rio Grande do Sul e viu a produção se perder. A gente vem mais ou menos de 5 a 6 anos com o excesso de chuva, ou às vezes então com a falta dela. Um investimento para a produção de 60 a 70 sacos por hectare, que é o que a gente consegue hoje conseguir produzir, mas a gente acabou colhendo 18, o qual não paga arrendamento, não paga investimento, nada, né? A seca e o calor extremo entre o fim de 2023 e o começo de 2024 impactaram a produção de grãos no Brasil inteiro, depois de uma safra recorde em 2023. O total da safra do ano passado foi de 292 milhões de toneladas. Os números são da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal do IBGE, divulgada hoje, que também mede o valor de produção, levando em conta o preço dos produtos agrícolas na fazenda antes do frete e dos impostos. O valor da produção agrícola brasileira também diminuiu, pelo segundo ano seguido. Efeitos do clima e do mercado mundial.
Como a gente teve recorde de produção na safra de grãos no ano de 2023, estoques elevados, isso aí foi sentido bastante no preço das commodities. Os preços da commodity caindo, isso afetou diretamente em 2024 o valor da produção agrícola, somado à quebra na produção dos principais produtos, né? A soja representou 33% de toda a produção do campo. É o maior produto agrícola brasileiro. Cana-de-açúcar e milho vêm em seguida. Os três tiveram queda de produção no ano passado. Por outro lado, arroz, algodão e frutas aumentaram em quantidade e valor de produção em 2024. Entre as frutas, os destaques foram para banana, para uva e para laranja. O pomar do seu Cláudio Honor, em Tanguá, no estado do Rio, também sofreu com a estiagem de 2024. A esperança está na safra e nos preços melhores deste ano. Estou achando que vai ser bem melhor que o ano passado já. Os preços também razoáveis para a gente poder manter uma qualidade da fruta, tudinho. E vai ser o que eu espero esse ano. E agora, em 2025, o Brasil deve colher a maior safra de grãos da história. O investimento em tecnologia tem aumentado a produtividade. Nas terras do seu João Giraldi, em Rio Verde, as máquinas preparam o solo para o próximo plantio. Há um mês ele terminou a colheita do milho e a produção fechou acima da média. A gente sempre trabalha para cada ano melhorar e produzir mais. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra 2024-2025, que terminou agora, é a maior desde 1977. A produção de grãos deve superar 350 milhões de toneladas, com recordes nas safras de soja, milho e algodão, e também em outras lavouras favorecidas pelo clima. Uma grande safra de arroz, acima também dos 12 milhões de toneladas, e uma grande safra de feijão, esses dois produtos que ajudam a abastecer o nosso mercado interno. Por trás destes números tão expressivos estão décadas de investimentos em pesquisas científicas voltadas ao homem do campo. Em laboratórios como esse daqui, são desenvolvidos novas sementes e também novos produtos usados nas lavouras para que elas se tornem mais resistentes às doenças e também mais produtivas. Essa empresa de pesquisa no agronegócio diz que para se chegar à semente ideal, são necessários pelo menos 15 anos de estudos e, em média, 500 mil experimentos. É teste de erros e acertos. Então você precisa continuar testando para identificar coisas que de fato vão agregar. O sucesso das super safras também está ligado às pesquisas feitas na Embrapa. Os estudos com o arroz, que já ocorrem há meio século em Goiás, resultaram em sementes mais resistentes a doenças e no aumento da produtividade. E essa eficiência, ela se consagra, vamos dizer dessa forma, no campo. Produzir mais em menor tempo, consumindo a menor quantidade de insumos possível. A tecnologia avança e favorece os resultados. Drones pulverizam somente a área atacada por pragas. Tratores automatizados, colheitadeiras gigantes. E o trabalho que enche de orgulho quem se dedica a melhorar a qualidade das lavouras. Quando eu olho para a camisa de alguém, eu vejo que tem o meu trabalho embutido ali de vários anos. Então isso é muito gratificante. Atender essas necessidades de agora e para o futuro é o que direciona a nossa pesquisa. A Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa, Datafolha, com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. Em fevereiro, 24% avaliavam o governo Lula como ótimo ou bom. Em abril, 29%, em junho, 28%, em julho, 29% e agora 33%. Regular, em fevereiro e abril eram 32%, em junho, 31%, em julho, 29% e agora 28%. 41% consideravam o governo ruim ou péssimo em fevereiro. Na sequência, 38%, 40% nas duas pesquisas seguintes e agora 38%. Não sabiam, 2% em fevereiro, 1% nas rodadas seguintes e agora 2%. O Datafolha perguntou se os entrevistados aprovam o trabalho de Lula como presidente. 46% aprovavam o trabalho de Lula em junho e em julho, agora 48%. Em junho e julho, a desaprovação era de 50%, agora é de 48%. E 3% não souberam responder nas duas pesquisas anteriores, agora são 4%.
O Datafolha ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais em 113 municípios, na segunda e na terça-feira desta semana. O Instituto Ipsos-IPEC também divulgou pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em março, 27% dos brasileiros avaliaram o governo Lula como bom ou ótimo. 25% em junho, agora 30%. 30% avaliaram o governo como regular em março. Em junho, 29% e agora 31%. Ruim ou péssimo, março 41%, junho 43%, agora são 38%. Não souberam ou não responderam, 1% em março, depois 2% e agora 1% novamente. O Ipsos-IPEC perguntou sobre a aprovação da forma como o presidente Lula governa o país. Em março, 40% aprovavam, em junho, 39% e agora 44%. Desaprovavam em março e em junho, 55%, agora são 51%. 4% não souberam ou não responderam em março, em junho, 6% e agora 5%. O Instituto também perguntou aos entrevistados se eles confiam no presidente. Em março, 40% responderam que confiavam no presidente. Em junho, 37%. Agora, 41%. 58% não confiavam no presidente em março e em junho. Agora, 56%. Não souberam ou não responderam em março, 2%. Em junho, 4% e agora 3%. O Ipsos-IPEC ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 132 municípios entre os dias 4 e 8 de setembro. A Polícia Federal dos Estados Unidos ainda procura o assassino do ativista e influenciador Charlie Kirk. Já se passaram mais de 24 horas do crime. Centenas de pessoas se abaixam nesse vídeo gravado na hora do tiro. Agora perceba que lá em cima do telhado há algo estranho. Se a gente chegar à imagem mais perto, pode ver a silhueta de uma pessoa. Ela estava em cima desse prédio, a 130 metros da tenda, onde o ativista Charlie Kirk, de 31 anos, falava para 3.000 estudantes da Universidade de Utah. 20 minutos depois do começo do discurso, o tiro. A Polícia Federal Americana chegou a prender 2 suspeitos ontem, mas depois soltou. Hoje, pediu ajuda para identificar e localizar essa pessoa. E ofereceu até $100 mil para quem ajudar a achar o atirador. Os investigadores encontraram um fuzil de alta potência numa área arborizada perto do lugar do crime e uma pegada. Ontem à noite, o presidente Donald Trump postou um vídeo nas redes sociais afirmando que o governo vai encontrar quem cometeu essa atrocidade. Disse que esse era um momento sombrio para os Estados Unidos, mas que o assassino falhou ao tentar silenciar Charlie Kirk com uma bala, porque os americanos vão garantir que a mensagem dele viva por gerações. Hoje, Trump participou de uma cerimônia no Pentágono para marcar 24 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001. Lá, declarou que vai dar a Kirk uma condecoração póstuma do governo. Aos 18 anos de idade, Charlie Kirk fundou uma organização para jovens conservadores que conquistou milhões de seguidores. Ele participou de convenções do Partido Republicano e era próximo de Trump. Ontem tinha acabado de começar uma turnê por universidades americanas. Timothy Clancy pesquisa dados sobre violência política. Ele afirma que os Estados Unidos estão percebendo agora a ponta do iceberg. Que desde o ano passado, esse tipo de violência subiu cerca de 40%. E que agora os alvos são pessoas de grande notoriedade, dos dois lados do espectro político americano, republicanos e democratas. No ano passado, Donald Trump foi baleado numa tentativa de assassinato durante um comício. Esse ano, a deputada estadual Melissa Hortman, da oposição a Trump, e o marido dela foram mortos a tiros em Minnesota. E um homem incendiou a casa do governador da Pensilvânia, o também democrata Josh Shapiro,
durante um feriado judaico. Timothy Clancy defende que é preciso lembrar que a democracia é baseada no debate civilizado, com decisões tomadas nas urnas. Hoje, políticos e figuras públicas de todos os partidos aqui nos Estados Unidos se uniram na condenação ao assassinato. Uma tentativa clara de acalmar os ânimos, evitar uma escalada na violência política e demonstrar que a intolerância não cabe numa democracia. Cerimônias nos Estados Unidos lembraram hoje o aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3.000 pessoas. Os nomes de todas as vítimas foram lidos no memorial construído onde ficavam as Torres Gêmeas, em Nova York. A seguir, as penas que o STF estabeleceu para os condenados por tentativa de golpe e mais 4 crimes. 8h32 da noite, horário de Brasília, e é para lá que nós vamos agora ao vivo com as informações sobre as penas impostas aos condenados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Júlio Mosquera e Cláudia Bom Tempo conosco a partir de agora. Boa noite para vocês. Boa noite, Bonner, Ana Paula, boa noite a todos que nos acompanham e para você também, Cláudia. Boa noite, Júlio, boa noite a todos. Bonner, os ministros começaram pelo delator Mauro Cid. Por unanimidade, fixaram a pena do tenente-coronel em 2 anos de reclusão em regime aberto, conforme previsto no acordo de colaboração. Em seguida, os ministros passaram a analisar o tamanho da pena que seria imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado o líder da organização criminosa. À exceção do ministro Luiz Fux, que não participou por ter votado pela absolvição do ex-presidente, os outros 4 ministros impuseram uma pena a Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado, além de multa. O período de reclusão é para as penas de crimes mais graves, com regime fechado. O período de detenção é para crimes de regime semiaberto ou aberto. Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar como medida cautelar, ou seja, ainda não está cumprindo pena e não é regime fechado. Por enquanto, Bolsonaro não deve ir para a cadeia. Isso porque ainda cabem recursos contra a condenação. O Supremo entende que o cumprimento da pena só começa quando forem esgotados os recursos. A decisão de hoje será publicada pelo Supremo em até 60 dias, abrindo prazo para os questionamentos da defesa. Só depois da análise desses recursos é que será decretada a prisão. Para Bolsonaro permanecer preso em casa, será preciso que a defesa entre com um pedido específico sobre isso, quando for ordenada a execução da pena. Os advogados podem alegar que o estado de saúde dele não permite que ele fique na cadeia. Então agora, Claudinha, passamos para os demais réus. Como ficou a situação deles? Isso mesmo, Júlio. Vamos lá. Começamos pelo réu Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Braga Neto também foi condenado pelos 5 crimes. A maioria dos ministros decidiu por uma pena de 26 anos de prisão. Regime inicial fechado. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, por maioria 24 anos de prisão, regime inicial fechado. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenação pelos 5 crimes a um total de 24 anos de prisão, regime inicial fechado. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos de prisão, regime inicial fechado. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, por maioria também condenado pelos 5 crimes. Total da pena, 19 anos de prisão. Regime inicial fechado. E o último condenado, o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro. A maioria dos ministros definiu uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado. Assim como Bolsonaro, os demais réus podem recorrer da decisão. A sessão está no final. Os ministros ainda estão decidindo sobre os efeitos civis e administrativos das condenações. Bonner, Ana Paula. Cláudia, Júlio, obrigado pela participação de vocês ao vivo no Jornal Nacional, trazendo as informações de Brasília nesse dia histórico, esse 11 de setembro tão importante. Daqui a pouco tem futebol na Globo.
Botafogo e Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. Luiz Roberto, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Falamos aqui do Nilton Santos, que vive um dia de decisão. Afinal, vale uma vaga na fase semifinal da Copa do Brasil. Todos os ingressos foram vendidos para o jogo desta noite. A torcida do Vasco, que é o visitante, tem direito apenas a 2.000 ingressos. As delegações chegaram agora há pouco. Olha a festa que fez a torcida do Botafogo, rodeando ali o ônibus. A torcida do Vasco, claro, estava mais acanhada, mas o ônibus também chegou com tranquilidade, trazendo os jogadores. No desembarque, o técnico do Botafogo, que é o filho do treinador da seleção, esse é o David Ancelotti, ele tem a expectativa de contar com o Savarino pelo menos por alguns minutos. Savarino jogou pela Venezuela e chegou ontem, já no fim do dia. Do lado do Vasco, o Fernando Diniz vai contar com o artilheiro do Brasil na temporada, o argentino Verratti, que tem 24 gols. O primeiro jogo foi 1-1. Outro empate pênaltis, quem passar enfrenta o Fluminense. Na semifinal, o Flusão, que ontem eliminou o Bahia. Na outra semifinal, o Corinthians tirou o Atlético Paranaense e espera quem sair do confronto entre os mineiros, Atlético e Cruzeiro. Futebol na Globo é logo depois de Vale Tudo e num climão. William, Ana Paula. Obrigado, Luiz Roberto. Bom, tem o futebol e você sabe, como disseram os nossos repórteres, continua a sessão lá na primeira turma do Supremo. Você vai ter todas as informações logo mais no Jornal da Globo, que é depois de Estrela da Casa. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Fala galerinha, hoje estamos aqui galera, colocando as pedrinhas aqui. A gente vai isolar toda a lateral aí para que a chuva não caia na lateral da casa. Depois galera, em seguida nós vamos estar vindo aí fazendo a pintura, né? Até que vocês viram aí que essa área aqui era aberta e a gente fez o fogão aí, fez não né? Montou um fogão pré-moldado e como a gente montou, a gente fechamos essa lateral, as duas laterais. Com isso aí, galera, a gente agora vai ter que fazer a pintura. Ali naqueles dois tampões ali foi uma rachadurazinha de leve. E a gente já aproveitou e colocou uns 2 ferros ali. Com isso agora, galera, a gente vai ter aí que fazer um retoque na pintura velha, né? E vir pintando esses pedacinhos aqui que tá de reboco novo aí. Então com isso, galera, a gente tem muita coisa para fazer aqui, né, na roça. A gente fizemos também ainda um novo cercado lá ao redor do galinheiro, como eu mostrei no vídeo anterior. E a gente vai estar fazendo depois um aumento desse galinheiro, né, galera? Que tudo indica que vai ser necessário, porque a gente compramos alguns pintinhos de poedeira, né? Então o galinheirinho, aquela parte fechada, vai ficar mais para o que os animais durmam dentro, né? As galinhas durmam dentro. E a parte cercada vai ser para eles ficarem no período do dia aí, ciscando e tal. Então vou mostrar para vocês lá.